E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre Platão e o mundo sensível. Para você que já conhece Platão ou está começando a estudar esse filósofo, já deve ter ouvido falar em uma das principais ideias dele, que é justamente a ideia que envolve os dois mundos, teoria das ideias, enfim, esses conceitos aí. A gente vai ver aqui no Planeta Humanas todos esses conceitos, começando hoje pelo mundo sensível. Na próxima aula, a gente vai ver o mundo inteligível, depois a gente vai fazer uma comparação entre eles e trazer o que mais a gente puder aí sobre esse tema, beleza? Sem demorar muito, vamos começar aqui, ó. Primeiro ponto da aula de hoje, eu vou contextualizar para vocês essa questão. E como eu coloquei para vocês e acabei de dizer, né, uma das principais ideias de Platão é justamente a teoria das ideias. E quando ele trata dessa teoria das ideias, é levantada aí a discussão acerca desses dois mundos. No caso, mundo sensível, que é o foco da nossa aula de hoje, e também mundo inteligível, que será o foco de outra aula. E aí já vale deixar o recadinho, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa aí o sininho de notificações também, porque as próximas aulas que eu trouxer sobre esse tema, você vai receber tudo em primeira mão, não vai perder e, claro, não vai comprometer o seu aprendizado, fechou? Bora lá. Então, contextualizada aí a questão, como eu disse, a gente vai focar hoje no mundo sensível. E aí é importante você saber que no conjunto das ideias de Platão, esse mundo sensível é tratado de uma forma negativa se comparado ao mundo inteligível. Aí eu acrescento, né, de uma forma negativa e inferior também. Eu vou explicar para vocês o porquê disso no decorrer da aula. Mas foca nesse ponto por enquanto. Mundo sensível é visto assim de uma forma negativa. Não é uma coisa muito boa, pelo menos, né, quando a gente compara com o mundo inteligível. Próximo ponto. A gente vai ver agora a questão dos objetos do mundo sensível. O que seriam então esses objetos? Entenda como tudo que você possa encontrar no mundo sensível. Tanto seres vivos quanto seres não vivos, tudo que compõe a realidade do mundo sensível, que no caso é o mundo em que a gente vive. Quando a gente fala mundo sensível, a gente fala justamente de um mundo que é conhecido, que é descoberto através dos sentidos. E o que que a gente descobre através dos sentidos? Tudo aquilo que pode ser justamente captado pelos nossos sentidos, né? E sentidos, é claro que você sabe, mas não custa nada destacar, né? Estou falando de tato, olfato, visão, paladar e, claro, a nossa visão. O que que Platão pensa a respeito dos objetos do mundo sensível? Para ele, tanto o mundo sensível quanto tudo que está dentro dele são meras cópias de outra realidade, de outro mundo, que você já deve saber, né? Inclusive eu já citei aqui, seria do mundo inteligível. Então, esse ponto que eu coloquei aí embaixo é bem importante para você lembrar. O mundo sensível é um mundo copiado. Copiado de quê? De outra realidade, de outro plano, que seria, então, né, nesse sentido, o original. Fechando esse ponto, vou dar aqui um exemplo para você visualizar como funciona essa questão de cópia. Imagina aí, né, uns cachorrinhos. Se você olhar aí na nossa realidade, no mundo que a gente tem uma penca de raças de cachorro. Cachorro de todo tipo, né? Pequeno, grande, de cada de cor diferente, enfim. Existe uma infinidade de tipos de cachorros. Aí a gente levanta a questão: o que é que faz um cachorro ser justamente o que ele é? Qual é a essência do cachorro? Platão vai destacar que essa essência é a forma da coisa. E a forma, ela não habita esse mundo sensível. O que habita o mundo sensível são justamente os objetos, as cópias, a variedade, a multiplicidade. A forma única, perfeita, eterna, imutável, como ele coloca, ela só se encontra em outro plano, que é justamente o plano inteligível. Agora deu para você visualizar, né? Nesse mundo a gente tem a multiplicidade, as cópias. Cópias de quê? Justamente de uma forma que está no plano inteligível. Vista aí essa comparação através desse exemplo, agora eu vou focar nas características do mundo sensível. Eu trouxe para vocês 4 características para você visualizar no pensamento de Platão o que, que ele pensa, o que, que ele acha desse mundo sensível. A primeira das características é a imperfeição. Para Platão, esse mundo sensível é imperfeito. Claro, né? Sendo uma cópia, ele nunca será perfeito como aquilo que é o original. Então, tudo que tem no mundo sensível é imperfeito. Imperfeito justamente por ser cópia do outro plano, né? Do plano das formas, do plano inteligível. Segunda característica, a gente diz também que tudo que existe no mundo sensível é temporal. Em outras palavras, a gente pode dizer também que tudo que existe no mundo sensível é finito ou ainda limitado. Mas eu coloco aqui finito e limitado no sentido temporal mesmo. Se a gente comparar com as formas são eternas. Elas sempre existiram, sempre vão existir da mesma forma. Mas as coisas do mundo sensível não. São coisas passageiras.
Elas têm um começo e um fim. Logo, no tempo, né, a gente diz que elas são finitas, limitadas. Por isso, então, temporal. A terceira característica, temos aí a questão da mutabilidade. As coisas no mundo sensível são mutáveis. Elas estão sujeitas à mudança, estão sujeitas a sofrer alterações, estão sujeitas a se transformar, seja no todo, seja em algumas partes. E aí, claro, mais uma vez, diferentemente das formas, que são da mesma forma eternamente. Elas não mudam, não estão sujeitas à mudança. E por fim, na quarta característica, a gente vai ver essa oposição que existe entre aparência e essência. No mundo sensível, a gente só vai ter um conhecimento aparente das coisas. Por dois motivos, né? Primeiro, a gente está lidando com cópias. Então, a gente não vai ter o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da fonte, da coisa original, né? Como a gente colocou. E segundo, porque a gente capta o conhecimento dessas coisas através dos sentidos. E os sentidos, diferentemente do intelecto, eles só nos fornecem o conhecimento da aparência das coisas. E por ser aparente, muitas vezes a gente se engana. A gente acaba caindo, né, no campo das opiniões, ou até mesmo no campo da ilusão. Platão trata muito bem dessa questão quando ele fala da alegoria da caverna. E essa questão como um todo, né, de mundo sensível, mundo inteligível, teoria das ideias, são questões que estão colocadas lá na alegoria da caverna. E aí, como é que a gente pode situar essa questão do mundo sensível na alegoria da caverna? Trouxe aqui também para vocês não ficarem boiando nessa questão. Olha aí, ó. Quando a gente trata da alegoria da caverna ou do mito da caverna, o mundo sensível vai se tratar justamente do mundo dentro da caverna, onde os prisioneiros só conhecem as sombras ou os objetos físicos. A gente tem justamente aquilo que é próprio do mundo sensível, ou a sombra ou os objetos, né? A sombra enquanto uma ilusão, uma crença, um conhecimento vago sobre as coisas, e os objetos que, se comparado a esse primeiro conhecimento, ainda é um pouco superior, mas ainda assim não é um conhecimento verdadeiro, porque é um conhecimento dos objetos, não das formas, né? Verdadeiras, eternas e imutáveis, como Platão coloca. Então, situando aí para vocês, mundo sensível é o mundo dentro da caverna. E aí, com esse ponto, a gente chega ao fim da exposição da aula de hoje. A gente conseguiu trazer muita coisa aí sobre esse mundo sensível, né? Já adiantar também algumas coisas sobre o mundo inteligível. Como eu disse a vocês, ó, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações, não esquece também aquele like, né? O like é um feedback importante que vocês dão aí sobre esse meu trabalho, é um gás, uma energia também para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Então, não esquece, dá essa força aí, bastante importante também. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Bons estudos aí para vocês e até mais.